Olá, pessoal! Hoje trago uma história emocionante e cheia de fé sobre um homem negro, trabalhador braçal, que vive numa casa simples de barro e, com uma oração poderosa, traz chuva num milagre inacreditável, provando que a fé pode mover montanhas, ou, nesse caso, abrir os céus. Vamos conhecer a vida desse homem humilde, os desafios que ele enfrenta numa seca terrível e como os que zombam de sua religião se surpreendem com o poder de sua oração. Preparem-se para uma narrativa que vai tocar o coração de vocês. Se gostarem, deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Vamos mergulhar nessa história. José Raimundo, 45 anos, era um homem negro de pele retinta, cabelo curto e olhos cheios de esperança, que vivia numa casa simples de barro no interior do Ceará, numa comunidade rural chamada Sítio Pedra Branca. Ele vestia roupas marrons meio rasgadas, uma camisa e calça velhas que usava no trabalho braçal, carregando sacos de cimento e tijolos em construções pela região. José morava sozinho na casinha de barro, com paredes tortas e um telhado de palha que mal resistia às tempestades, quando elas vinham. A casa tinha poucos móveis, uma cama de madeira, uma mesa pequena e um fogão a lenha onde ele cozinhava feijão e farinha, sua comida de todo dia. É pouco, mas é meu, dizia, enquanto varria o chão de terra batida, o sorriso tímido no rosto. Ele trabalhava como ajudante de pedreiro, acordando às 5 da manhã para pegar carona numa carroça até as obras, a 10 quilômetros dali. José ganhava R$ 50 por dia, quando havia trabalho, o que mal dava para comprar comida e velas para iluminar a casa à noite. O suor do meu rosto me sustenta, dizia, enquanto carregava um saco de cimento, o sol quente queimando a pele. José enfrentava o preconceito desde jovem. Por ser negro e pobre, era tratado com desprezo por alguns patrões, que o chamavam de preto sujo e pagavam menos que aos outros. Ele engolia o ódio, mas guardava a dor no peito. Deus vê tudo, murmurava, enquanto trabalhava, as roupas marrom sujas de poeira, o corpo exausto. Ele era um homem de fé inabalável. José frequentava uma pequena igreja evangélica na comunidade, onde cantava hinos com uma voz grave que emocionava os fiéis. Ele carregava uma Bíblia pequena no bolso, as páginas gastas de tanto ler, e orava toda noite, ajoelhado no chão de terra da casinha. Senhor, me dá força para seguir, pedia, o terço na mão, a luz da vela tremendo. José também era conhecido por sua generosidade. Mesmo tendo pouco, dividia o que tinha com quem precisava mais. Quando uma vizinha ficou doente, ele levou o último feijão que tinha e cozinhou para ela. Quem tem pouco, divide, dizia, entregando o prato, o sorriso sincero no rosto, as roupas marrons rasgadas contrastando com a bondade do coração. Ele tinha um hobby simples, esculpir madeira. José pegava pedaços de tronco que encontrava no mato e, com um canivete velho, fazia pequenas cruzes e figuras de santos, que dava de presente na igreja. Isso me acalma, contava, enquanto esculpia, a madeira cedendo sob a lâmina, o suor pingando na testa. José sonhava com chuva. A região enfrentava uma seca terrível há 3 anos, os rios secando, as plantações morrendo, o gado definhando. A comunidade sofria, e muitos estavam desistindo, indo para a cidade em busca de trabalho. A chuva vai vir, eu sei, dizia José, o olhar fixo no céu azul, a fé o sustentando enquanto outros perdiam a esperança. Ele também enfrentava a descrença dos outros. Alguns homens da comunidade, que não compartilhavam sua fé, zombavam dele, dizendo que sua religião era inútil. José seguia firme, a Bíblia no bolso, a oração no coração, sem imaginar que sua fé estava prestes a realizar um milagre que mudaria tudo. A vida de José era de luta e simplicidade, mas sua fé o tornava gigante. Ele estava prestes a mostrar que até o céu ouve a oração de um homem humilde, num milagre que silenciaria os que zombavam dele. A seca no sítio Pedra Branca era devastadora. O sol escaldante queimava a terra, o chão rachado parecia gritar por água, e o açude da comunidade estava quase seco, o pouco que restava sendo disputado por todos. As plantações de milho e feijão morreram, e as famílias passavam fome, o desespero tomando conta. José via o sofrimento ao seu redor. Crianças choravam de sede, os mais velhos adoeciam, e os homens da comunidade se reuniam na praça, o olhar vazio, sem saber o que fazer. Se não chover, a gente vai ter que ir embora, diziam deles, o chapéu na mão, o rosto marcado pelo sol. José ouvia, o coração apertado, mas a fé intacta. Entre os homens, 3 se destacavam por sua descrença. Antônio, 50 anos, um agricultor que perdeu tudo na seca. Pedro,
42 anos, um vaqueiro que não acreditava em Deus, e Carlos, 38 anos, um comerciante que vendia o pouco que restava na mercearia. Eles eram conhecidos por zombar de quem tinha fé, especialmente de José. Você e suas orações, hein, José? Dizia Antônio, rindo enquanto apontava para o céu azul. Nem Deus pode salvar a gente dessa seca. Para de perder tempo e vai trabalhar, seu preto bobo. Pedro ria, batendo no ombro dele. José, seu Deus tá surdo. 3 anos sem chuva, e você aí rezando como se fosse adiantar. Carlos completava, o tom carregado de desprezo. Fé não enche barriga, seu idiota. Acorda! José ouvia, as roupas marrons rasgadas sujas de poeira, o cansaço no corpo, mas a calma no olhar. Vocês podem não acreditar, mas eu sei que Deus ouve. A chuva vai vir, dizia, a voz firme, enquanto pegava a enxada, o sol quente na nuca. Os homens riam alto, o som ecoando na praça, o desprezo deles ferindo, mas não abalando a fé de José. Ele continuava orando. Toda noite, ajoelhado na casinha de barro, José pedia por chuva, a Bíblia aberta no chão, a vela tremendo. Senhor, o povo tá sofrendo. Manda chuva, eu te imploro, dizia, as mãos unidas, o terço entre os dedos, a voz grave ecoando na escuridão. Ele não desistia, mesmo com as zombarias. Os homens continuavam a provocá-lo. Um dia, enquanto José passava pela praça, carregando um saco de cimento, Antônio gritou: Ei, José, já falou com seu Deus hoje? Tô vendo que ele tá bem ocupado, hein? Pedro riu. Deve tá de férias. 3 anos sem chuva, e você aí de joelho. Carlos completou: Você é uma piada, José. Nem Deus liga para um preto sujo como você. José parou, o saco de cimento no ombro, o olhar fixo neles. Vocês vão ver. Deus não abandona quem crê, disse, o tom calmo, mas firme, enquanto seguia seu caminho, as roupas marrons rasgadas balançando com o vento seco. Os homens riram, o som cruel ecoando, sem imaginar que estavam prestes a testemunhar um milagre que os calaria. A seca testava a fé de todos, mas José se mantinha firme, a oração sua maior arma. Ele sabia que Deus ouvia, e sua paciência estava prestes a ser recompensada de uma forma que ninguém, nem os que zombavam, poderia imaginar. Era uma tarde de sábado, 20 de março de 2025, e o calor estava insuportável no sítio Pedra Branca. O céu estava azul, sem uma nuvem, o sol queimando a terra rachada. José voltou do trabalho, o corpo exausto, as roupas marrons rasgadas sujas de cimento, o suor escorrendo na testa. Ele entrou na casinha de barro, pegou a Bíblia e se ajoelhou, o chão de terra sob os joelhos. Senhor, o povo tá morrendo de sede. As crianças não aguentam mais, os velhos estão adoecendo. Eu sei que o Senhor ouve, eu creio no teu poder. Manda chuva, meu Deus, eu te imploro, orou José, a voz grave e cheia de emoção, as mãos unidas, o terço entre os dedos, a vela tremendo ao lado. Ele orou por 1 hora, o coração aberto, a fé transborda. Enquanto isso, na praça, Antônio, Pedro e Carlos estavam sentados, o desespero estampado nos rostos. Mais um dia sem chuva, a gente tá perdido, disse Antônio, o chapéu na mão, o olhar vazio. Pedro balançou a cabeça. Eu já desisti. Não tem Deus, não tem nada. Carlos riu, amargo. O José deve estar rezando de novo, o idiota. Como se isso fosse adiantar. De repente, o céu começou a mudar. Uma brisa fresca soprou, algo que não sentiam há meses, e nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, o azul cedendo ao cinza. José, ainda ajoelhado na casinha, sentiu a brisa entrar pela janela, e um sorriso se abriu em seu rosto. Obrigado, Senhor, murmurou, as lágrimas escorrendo, a fé recompensada. Na praça, os homens olharam para o céu, o choque estampado nos rostos. O que tá acontecendo? Perguntou Pedro, levantando, o chapéu caindo no chão. As nuvens se aproximaram rápido, o vento ficando mais forte, e então, o primeiro trovão ecoou, o som grave fazendo a terra tremer. Não pode ser, murmurou Antônio, o rosto pálido, enquanto Carlos ficava em silêncio, o olhar fixo no céu. E então, a chuva veio. Primeiro, gotas grandes e espaçadas, caindo na terra seca com som suave, e depois, uma tempestade, a água caindo em cortinas, molhando tudo, o chão rachado bebendo com sede. As crianças da comunidade correram para a rua,
gritando de alegria, os braços abertos, enquanto os mais velhos choravam, ajoelhados, agradecendo. José saiu da casinha, as roupas marrons rasgadas agora encharcadas, o rosto erguido pro céu, as lágrimas se misturando à chuva. Obrigado, meu Deus! Gritou, a voz ecoando, o coração transborda de gratidão. Ele caiu de joelhos na lama, as mãos unidas, a Bíblia no bolso encharcada, a fé provada num milagre inacreditável. Antônio, Pedro e Carlos correram para debaixo de uma árvore, o choque os paralisando. Não, não é possível, murmurou Antônio, o rosto molhado, o olhar fixo em José, que orava na chuva. Pedro balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Ele conseguiu. A chuva veio. Carlos, que sempre zombou, caiu de joelhos, o rosto nas mãos. Meu Deus, ele estava certo. A chuva continuou por horas, enchendo o açude, regando a terra, trazendo vida de volta ao sítio Pedra Branca. O milagre de José não foi só a chuva, mas a transformação que ela trouxe, calando os que zombavam e mostrando que a fé de um homem humilde pode mover o céu. A chuva salvou o sítio Pedra Branca. Nos dias seguintes, o açude transborda, as plantações começaram a brotar, e o gado voltou a ter água. As famílias se reuniram na praça, cantando hinos de gratidão, o som ecoando pela comunidade. Foi um milagre, dizia uma mulher, enquanto abraçava os filhos, o sorriso iluminando o rosto. José se tornou um símbolo de fé. As pessoas da comunidade o procuravam para orar por elas, e ele, com a mesma humildade, ajudava. Não foi eu, foi Deus, dizia, as roupas marrons rasgadas agora limpas, o sorriso sincero no rosto. Ele continuou trabalhando como pedreiro, mas agora com um brilho novo nos olhos, a fé ainda mais forte. Antônio, Pedro e Carlos mudaram. Antônio foi à igreja pela primeira vez em anos, ajoelhando-se ao lado de José. Me perdoa, irmão. Eu estava errado. Me ensina a ter fé como você, pediu, as lágrimas escorrendo. José sorriu, o coração leve. Deus perdoa, Antônio. Vem comigo. Antônio começou a frequentar os cultos, a Bíblia agora sua companheira. Pedro também se transformou. Ele parou de beber e começou a ajudar na comunidade, usando o pouco que tinha para comprar sementes para as plantações. Eu vi o milagre com meus olhos. Não dá para negar, dizia, enquanto plantava, o chapéu na cabeça, o olhar cheio de esperança. Ele se tornou amigo de José, os dois trabalhando juntos nas obras. Carlos, o mais cético, teve a maior mudança. Ele fechou a mercearia por um dia e foi até a casinha de José, levando um saco de feijão como pedido de desculpas. Eu zombava de você, José, mas você trouxe a chuva. Me perdoa, disse, o olhar baixo, o orgulho quebrado. José o abraçou. Tá perdoado, Carlos. Deus usa até a dúvida para ensinar. Carlos começou a orar, a fé nascendo onde antes só havia descrença. José usou a chuva para ajudar ainda mais. Ele organizou um mutirão para reconstruir casas que a seca tinha destruído, e sua casinha de barro ganhou um telhado novo, doado pela comunidade. Deus me abençoou, agora eu abençoo os outros, dizia, enquanto martelava, as roupas marrons rasgadas agora um símbolo de sua jornada. Ele também continuou esculpindo. José fez uma cruz grande de madeira e a colocou na praça, com uma placa, a chuva de 20 de março, um milagre de fé. A cruz se tornou um ponto de oração, onde a comunidade se reunia para agradecer, o som dos hinos ecoando ao entardecer. José seguiu sua vida, a mesma humildade de sempre, mas agora com um propósito ainda maior. Ele orava toda noite, a Bíblia no colo, a vela tremendo, e a comunidade nunca mais foi a mesma. A fé move o céu, dizia, o olhar fixo nas nuvens, o coração cheio de gratidão. Antônio, Pedro e Carlos nunca mais zombaram. Eles se tornaram homens de fé, ajudando a reconstruir o sítio Pedra Branca, o milagre de José os transformando para sempre. A chuva não só salvou a terra, mas também os corações, provando que a oração de um homem humilde pode fazer o impossível. E aí, galera, o que acharam da história do José? Um homem negro, trabalhador braçal, de roupas marrons rasgadas, que vive numa casa de barro e, com sua oração, traz chuva num milagre inacreditável, calando os que zombavam de sua fé e transformando a comunidade. Uma história sobre fé, humildade e o poder da oração. Deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Até a próxima, pessoal!